Não falem comigo nem com meu anjo. Vocês não merecem falar comigo nem com meu anjo. Oi, gente, eu sou a Carla Oi, eu sou o Aldo. e hoje a gente vai falar sobre o filme Como Mágica da Netflix. E aí, assim, pena que eu não gravei, eu falei Como Mágica e o Aldo falou: Que filme é esse? Por que, Aldo, que você perguntou que filme é esse? Porque eu tava pensando no nome em inglês. Quando ela falou como mágica, eu não entendi o que tava Gente, ele é acontecendo. Eu falei, bilíngue, ele como foi mágica? Eu alfabetizado em achei que ela fosse inglês. fazer um quadro, tipo assim, ela falava uma coisa e eu tenho que falar outra, eu fiquei um pouco confuso. Eu pensei, gente, mas eu tava no acordo dos vídeos, uma coisa, uma dinâmica assim, tipo, um bate e volta, como mágica, o que é isso? Mas enfim, gente, tá tudo certo, tá tudo bem. Gente, nosso público é em português ainda, É, quem ainda. sabe? Mas ele é que nem a Sasha, gente. Ele foi alfabetizado em inglês. É por isso. Não falem comigo nem com meu anjo. Vocês não merecem falar comigo nem com meu anjo. Ai, gente, muito bom. Bom, esse filme ele lançou tem uns 10 dias mais ou menos na Netflix. E ele, inclusive, já bateu o número de streams do Guerreiros do K-pop, que eu achei muito interessante e foi o que mais me chamou a atenção, porque eu achei o Guerreiros do K-pop um filmaço. Aí, na hora que bateu o número de streams do Guerreiros do K-pop, eu já pensei assim: opa, temos um sucesso vindo aí, quem sabe um filme do Oscar. Porque Uhum, agora eu acho que a gente já pode começar a pensar em possíveis candidatos, né, nomeados. uhum. É, Esse filme é um filme fofo, um filme gostosinho, um filme leve, e eu acho que ele traz muitas lições que crianças pegam, mas eu tenho o costume já de achar que animações são feitas para adultos, porque adultos conseguem destrinchá-las um pouco mais. Você quer falar? Você quer que eu continuo? Porque eu Pode tenho medo de ficar continuar. palestrinha. Ah, tá bom, então. Olha só, vamos lá. A gente começa num vale, né? E aí eu vou tentar ser um pouco breve para não fazer igual o Diabo Veste Prada. A gente começa num Uhum, vale, né? Onde tem aí uma floresta. E a gente tem vários animais. Esses animais vivem em harmonia com uma espécie de um gigante, de meio árvore, meio pedra, que brota coisa deles e que ele meio que promove a vida, solta frutos, enfim. Todo mundo vive bem, feliz ali no conto de fadas, até que nós temos um lobinho que ele não foi bem criado pela família, se sentiu abandonado, se revolta, vira-se o lobo de fogo e queima tudo, tá? Assim, fazer uma breve sinopse do que acontece, aí tem um desastre lá no filme, tá cheio de spoiler que eu tô falando aqui, só que aí a gente tem aí os personagens principais, que é uma espécie de esquilo que chama, a Olhe, espécie dele é Pulco, é é, Oli que ele chama, mas qual que é o nome da raça? É é um Pulco mesmo, pouco. é Pulco que ele, é um Pulco. Esse bicho existe de verdade? Não sei. Então, também não sei, Gente, porque se pra mim vocês aquilo é um souberem, esquilo. comenta aqui. Comenta aqui. É, não sei. Pra mim, aquilo é um esquilo. Aí nós Uhum, temos um pássaro que chama Java, que eu também não fiz o dever de uhum. casa pra saber se existe de É, eu também verdade. não. Uhum, E o grande lá, que na minha opinião, aquele grande, com certeza não existe de verdade, o é, tesouro, é tesouro, lembrei. O uhum. tesouro, pra mim, ele foi feito pra simular um elefante. Eu até achei a forma dele andar, o jeito que ele gesticula, É um assim, que ele mamute, faz, né? É um é como mamute. se fosse, Lembra a Era do Gelo, né? lembra a Era do Gelo, exatamente. E Uhum, acho até assim, uma coisa meio magnífica, majestosa, uhum, assim, quase uma coisa divina uhum, realmente, né? Que promove a uhum. vida. Fala um pouco, por favor, que eu tô. Não, então, gente, e aí esse filme ele se passa ele começa numa ilha que é a Ilha dos Poucos. Então, os poucos, eles são animaizinhos pequenininhos e como todo animalzinho pequenininho, ele é medroso. Então, o pai do Oli, que inclusive eu queria muito ter visto legendado, mas eu vi dublado, porque no original quem faz a voz do Oli é o Michael B. Jordan. E você viu o Isso. legendado, Aldo? Aham. Ai, que Sim, foi inveja. Tá ótimo. vendo? Ele é bilíngue, gente. Eu tento sempre que Eu ri com possível. a minha mamãe, aí eu vi dublado. E aí o Fofa. Oli, ele é um bichinho curioso e ele gosta muito de fazer amizade, ele quer descobrir o mundo. E o pai dele falando, garoto, é só a gente aqui, porque e aí conta a lenda do lobo de fogo. Só que o Oli, ele é muito bonzinho, e aí um dia ele saiu um pouquinho da toca deles, e eles vivem, os poucos, eles vivem com fartura, embora sozinhos, porque eles têm uma plantinha, que é uma semente ali, que eles abrem e eles têm muita fartura. E aí um dia o pouco, ele saiu um pouquinho da caverna dele, e ele faz amizade com uma passarinha, que é a Ivy, e ele ensina para a Ivy como que abre.
essa castanha. E a Ivy, quando aprende, ela chama o resto da família dela e todos eles começam a comer e os poucos fogem. E aí, os poucos começam a quase passar fome, porque começa a faltar alimento, porque esses pássaros começam a comer toda a comida dos poucos. Então, o que acontece é uma luta de sobrevivência ali entre espécies, né? E até o que o Aldo falou, as animações realmente elas são para crianças, mas eu acho que adultos que vão entender a questão da cadeia alimentar, para um sobreviver, né, o desequilíbrio, enfim. E aí, um dia o Poco vê que eles vão passar fome, o inverno tá chegando e eles não têm mais castanhas. E aí ele entra numa briga com uma passarinha, que aí não vou dar o spoiler, ele entra numa briga com uma passarinha e ele cai num poço que tem uma planta mágica, vamos dizer que é uma planta mágica. E ele se transforma, a última palavra que ele fala é o nome do pássaro, e ele se transforma num pássaro. E aí ele vai ser ajudado pelo pássaro e a família dele se volta contra ele, achando que ele foi engolido por essa ave. E aí começa toda essa aventura. Uma coisa que eu acho, comparando com o Guerreiras do K-pop, K-pop. porque na minha opinião ele tá com mais visualização. Eu acho que ele é um filme mais unissex, querendo ou não, Guerreiras do K-pop. Eu acho que tem um apelo mais feminino por serem protagonistas femininas. E tem Pode outra ser. coisa, o Guerreiras do K-pop é musical e muita gente ainda tem preconceito com o musical. O Como Mágica não é musical, gente. Ele não tem uma música, inclusive. Eu não lembro Não, de nenhuma música, não tem nada. E ele me parece visualmente mais infantil. Ele é tipo uma Era do Gelo. Ele é muito similar à Era do Gelo. Então eu acho que para os pais colocarem para as crianças tem mais apelo. E também eu acho que aí é uma opinião mesmo, que por não ser K-pop, porque também tem alguma resistência das pessoas de achar que K-pop é tipo dorama. E o isso. gênero também ficou um pouco estigmatizado. Então, eu acho que esse filme ele é para mais pessoas. Eu acho que o público dele é mais amplo. E aí, uma coisa também que eu descobri, eu fiquei muito feliz, que o diretor. Eu gostei muito do filme, tá, gente? Antes de qualquer coisa, eu gostei do filme. E aí, depois eu fui descobrir que o diretor do filme é o mesmo diretor de Enrolados, que para mim é uma Isso. das minhas Uhum. animações favoritas da Disney. Favoritas. O único problema de Enrolados no Brasil é aquela narração horrível que eu não consigo ouvir do Luciano Huck. Gente, assim, vocês estão cancelando o Luciano Huck por causa das últimas falas, vocês tinham que cancelar ele desde Enrolados. Que aquele filme, ele deu errado por causa do Hulk. E eu não gostava desse filme, até o dia que eu vi legendado e virou uma das minhas animações Muito melhor. Uhum. favoritas da vida. Eu acho, assim, o início do filme, eu pensei, putz, que merda, vai ser um saco. Porque justamente eu acho que ele é bem mais infantil, tá? Aí a estética dele é uma estética extremamente infantilizada. Mas Uhum, aí, tipo assim, né, me tornei um adulto chato. Poxa, mas se você pensa da forma lúdica da coisa, faz sentido. E eu acho que talvez seja a ideia da animação de capturar realmente um público infantil. Porque eu acho que as animações realmente estão sendo feitas muito para adultos. Guerreiras do K-pop, eu acho que talvez tenha sido mais para mim do que para uma pessoa aí de 8 anos, 7 anos de idade. Então eu achei uhum, legal. Um ponto interessante do Oli, igual você falou, ele é muito curioso e ele é muito engenhoso, né? Tem uma cena do filme que ele é uma criaturinha, um esquilinho, um bichinho fofo, e ele precisa entrar na água e ele não respira debaixo d'água, ele não é um peixe, e ele cria uma engenhoca para entrar debaixo da água. E aí eu acho que ali já dá uma primeira lição que é tipo assim, as soluções precisam vir com criatividade. Eu já percebi isso ali assim. E ele não é muito compreendido pelos pais, pela família, justamente porque ele é criativo e ele pensa soluções para os problemas dele de uma forma muito mente aberta. Tanto que a curiosidade dele deixa ele ser mente aberta para ele conhecer os outros e não ver maldade numa pessoa estranha, né? Numa criatura estranha. Ele achou fascinante, ele não conseguia nem se comunicar, mas ele achou assim interessante a interação que estava tendo. E acho que a primeira lição, duas lições de início de cara.
tudo bem que elas se modificam ao longo do filme, mas seria que realmente a curiosidade, né, soluções para os problemas requerem alguma criatividade e que talvez não confiar em estranhos, né, pelo menos, né, no início, né, o que parece de cara. Aí pensando, aí um corte aqui breve. Ô, Carla, a gente vai falar o filme todo, porque eu tô com Eu medo de acho ficar que 2 horas não. aqui. Não, eu acho que não. E eu também não queria dar spoiler, que eu acho que a surpresa. Lições, tá? De coisas que eu anotei assim que eu acho que podem ser melhor, tá? Uhum, Então, voltando uhum, aqui. E aí, também pensando em outras lições que eu achei interessante, como o filme é. A gente já falou que o Wall-E troca de formato corporal. O filme mostra muito uma questão de empatia, que é se pôr no lugar do outro, ok? Você vê o mundo pelo olhar do outro. E que às vezes a gente faz um pré-julgamento, só que na hora que a gente está na mesma pele da pessoa, a gente vê que a pessoa pode não estar errada, não existe uma só verdade. E eu achei isso que ele fez isso de uma forma muito leve, uhum. muito didática, muito pedagógica. Achei bem interessante. Outra coisa é que eu acho que os seus melhores amigos, as pessoas mais queridas e que você vai criar mais afinidades, podem ser completamente diferentes de você. Uhum. E vocês podem ter opiniões e visões totalmente diferentes, e ainda assim vocês se gostarem e aprenderem a conviver. Achei uma lição bem legal também. Deixa eu pensar aqui outra aqui. Calma aí, gente, é porque eu tenho tudo anotado, eu faço dever de casa às vezes. E tem algumas lições clichês, por exemplo, trabalhar em grupo é mais eficiente, né? Você juntar Uhum. forças ali, né? A união faz a força. Uma coisa que eu achei interessante, que em alguns momentos do filme me mostrou, a passarinha lá, a Java, né? Ela tem a família dela, né? Igual o Wally tem os familiares dele. Em alguns momentos do filme eu notei que ela, como irmã mais velha, era sobrecarregada. Ela tinha funções familiares já Uhum. bem estabelecidas, Uhum. responsabilidades e que ninguém pensava muito no olhar dela e que às vezes Uhum. ela precisava prover para a família, provir, sei lá. Que ela precisava favorecer, enfim, entregar alguma coisa para a família que para ela era esperado. Então ela estava sempre pressionada, né, assim, tensionada com relação a essa expectativa. E aí eu acho que eu sou o irmão mais novo, tá? Que fique claro. Uhum. Eu vi meu irmão em alguns momentos ali naquele sentido, assim, eu consegui ver o papel dele na família, eu achei isso bem interessante no filme. Que mais, assim, de lição? Acho que tem coisas clichês que são fofas, como, por exemplo, cada um é bonito da sua forma, cada um tem o Uhum. seu jeito de ser. É um filme que, eu não tô aqui falando mal, não, ele tem alguns clichês que são categóricos de animação e isso não significa que é um filme ruim por isso, por repetir essas coisas, até porque a gente está pensando num filme para ser, de alguma forma, uma influência, uma referência para uma criança, então acho que é importante passar e ficar enfatizando esses valores. É um filme bom, é um filme gostosinho, um filme que passa rápido, um filme que, depois que você entende o que está acontecendo, ele faz muita, muita diferença. Que mais? Não sei mais o que falar, sem dar Ele muito tem, spoiler. assim, a gente optou por não falar esse filme inteiro por dois motivos. Um, para não virar um Diabo Veste Prada 2, isso vai virar até um bordão nosso. Mas, gente, a outra coisa é que esse filme, ele tem uma reviravolta. Então a gente não quer estragar essa experiência, porque eu já imaginei as coisas que iam acontecer, porque eu vi muito meme desse filme. Inclusive, o que me despertou a vontade de ver o filme foram alguns memes sobre confiar, tá? Então, assim, e Aham. sobre como as aparências enganam, como as pessoas enganam. E eu acho que essa é a grande lição, e também a lição do mal entendido, sabe? Eu acho que você precisa conversar com as pessoas, não assuma as coisas sem conversar, porque tem uma situação ali que um constrói uma ideia do outro e isso causa um afastamento, só que ele não entende o outro lado. E aí, quando ele entende, ele pensa, tá, não sou só eu que estou tentando sobreviver, né? Uhum. Então, isso é muito bonito. E mostra que não tem, principalmente na natureza, eu acho que só o ser humano é ruim, mas na natureza não tem ninguém ruim. O animal. Ele não mata, ele não faz nada por maldade. É tudo sobrevivência. Do Por bichinho mais necessidade. pequenininho, que tem uns bichinhos lá super pequenininhos. É uma barata aquilo? Eu nem sei o que que é uma baratinha Eu aquele acho que é bichinho. tipo um besourinho, é uma É um coisinha besouro do fofinha. É cocô, um besourinho, é o verdade. besouro do cocô, é.
O Desde o Besouro do Cocô. besourinho, ao lobo, tudo, sabe? Ao carnívoro, todos eles não têm maldade, é sobrevivência, né? Então eu achei essa mensagem muito bonita. Visualmente, eu também achei o filme muito bonito, muito colorido, as cores são bem vibrantes, assim. Então, E é um filme fofo. E ele é emocionante. No final, eu confesso que rolou uma pequena lagrimazinha, assim. Eu sou uma manteiga derretida, embora não pareça, eu sou. Gente, eu choro muito. E principalmente quando envolve bicho. O filme que eu mais chorei na história do cinema foi Guardiões da Galáxia, o último. Porque o último, gente, aquele filme é assim, eu chorava de passar mal, assim, de eu precisar de ter. Tanto que é um filme que eu nunca mais vou ver na vida, porque se eu ver de novo eu vou desabar. Então eu choro com a animação. E é isso, eu acho que ele é um filme mais universal. Então é um mega acerto da Netflix, né? Ela vem vindo com boas animações, vi de Guerreira do K-pop. E assistam, gente, é um filme para toda a família. E aí, quem sabe, depois eu e o Aldo gravamos mais um vídeo com spoilers. Dependendo, a gente pode fazer uma versão com spoiler ou sem spoiler. Aí vocês combinamos. comentam aqui, né? Se vocês quiserem, comenta, engaja a gente. E aí a gente pode fazer a versão com spoiler e sem spoiler. Porque a experiência sem spoiler é muito legal. É, eu também acho. Inclusive, vocês podem sugerir também filmes pra gente comentar, tá? Se vocês gostarem alguma coisa assim. Aqui, você falou da Netflix, e aí só pra fazer uma coisa aqui que eu Uhum. observei também. Eu tenho, e aí, né? Vou falar marca também. Eu tenho achado que a Netflix tem tentado se posicionar contra a Disney. Ela tá tentando mostrar que ela é Uhum. tão boa quanto, entendeu? Uhum. E Sim. realmente ela tem entregado umas produções muito Uhum. boas, tá? Eu vou ter que dar o troféu joinha dela porque ela tem feito o dever de casa Não, nessa nesse guerra, sentido. quem ganha é a gente, né? É, Tomara gente, que não, eles assim que se foda, entendeu? se Vai, entendeu? matem, Pode ir. porque é até uma preocupação, né, dessas fusões que esses grandes grupos têm feitos, né? Que foi a preocupação com a HBO, por exemplo. Eu amo a HBO, tudo que a HBO produz, né? Então, quando você começa a ver muitas fusões, você começa a ficar preocupado tanto com qualidade, quanto com viés, né? Os vieses, as ideologias. Então, tomara que esses grupos fiquem bem separados e que a gente só ganha, né? Eu concordo. Bom, gente, é isso. Um beijo, até a próxima. Espero que tenham gostado, tá? Comentem, sigam no Instagram também, tá? @Caldo Pop Brasil. E é isso, tchau. Dá seu tchau também, Carla. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e até o próximo. Tchau.